Glória a Deus, aleluia. Boa noite, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. É motivo de muita alegria nesta noite estar diante da sagração poderosa palavra do Senhor. Como diz o salmista, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu coração. Quero aí nesta noite convidar você para participar junto comigo dessa palavra poderosa que a Bíblia nesta noite fala para nós, ao nosso coração. Então quero, aleluia, esperar um pouquinho quando você entra para nós começar essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Como é bom adorar o Senhor, derramar-se na sua presença. Fico nesse momento muito agraciado na presença do Espírito Santo. Quero aqui trazer uma palavra desses últimos tempos, escrita no livro de 1 Pedro, aquele apóstolo que sofreu por amor à palavra, foi até a morte fiel, recebendo assim a coroa da vida. Mas enquanto Pedro estava em ação com a palavra de exortação na terra, abrindo a sua boca diante de toda a carne e trazendo com a autoridade do céu, com autonomia, a palavra da vida, que naquele tempo alimentou muita alma, muita vida. A necessidade do ser humano sempre acompanhou todos. E hoje esta palavra, ela ainda está alimentando o nosso coração, porque hoje Deus usa essa palavra para essa nação do século 21. Somos nós que precisamos ouvir a exortação. Hoje, nessa quinta-feira, dia 27 de março, já está terminando este mês, e Deus sempre me levantando aqui, colocando no meu coração esta palavra poderosa, para levar ao coração daquele que tem prazer na lei, na salvação, ser exortado, ter na sua vida força, ter graça. Poderia, aleluia, hoje, um dia de quinta-feira, ter muitas almas necessitadas da palavra, a igreja de Jesus, para ouvir a exortação. Mas, como Jesus disse, por se multiplicar a ciência, o amor de muito enfriarão. Estamos vivendo um tempo difícil, estamos vivendo um tempo de enfriamento, desprazer, sem vontade,
estar na presença do Senhor, porque quando nós estamos diante da palavra, nós estamos diante do Senhor, porque a palavra, como diz o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo, e a inspiração é um sopro que Deus colocou ali no coração do apóstolo, para ele, naquele momento, inspirar a palavra, escrever. Então todos que escreveram, receberam esse sopro, receberam esta dádiva, descendo do alto do Pai da Luz, que é o prazer de Deus para a humanidade, projeto divino. E aqueles que vão se salvar, aqueles que estão lutando pela salvação, aqueles que estão sustentando ali, eles são exortados, porque a exortação, qual Pedro deu, não servia só para ele, ou seja, só para aqueles que estavam ouvindo, servia para Pedro, servia para aquele que estava diante de Pedro, como serve para mim, como serve para você, porque o autor dessa inspiração é Deus, pelo seu Espírito, que nos concede uma exortação. Que é a exortação? Aqui é a exortação à santidade. Isso é um pedido de Deus para que os cristãos que seguem a Cristo sejam como Cristo. Os cristãos que são, aleluia, comprados pelo sangue do Senhor Jesus, eles são exortados a andar na santidade. Andar na santidade é sempre nós observar os mandamentos e acolher no nosso coração e cumprir, porque não é qualquer um que vai entrar no reino de Deus, que vai entrar no descanso do Senhor. Só entra aqueles que é limpo de mão e puro de coração, ou seja, os que se arrependem dos seus pecados, eles confessam e deixam, aí eles alcançarão a misericórdia de Deus. A salvação é para todos. Deus, ele tem derramado sobre a terra do ser humano a sua salvação, que é Cristo Jesus, que não tem acepção, como aqui diz a palavra. Então nós podemos ficar diante das Escrituras no culto abençoado, dia de quinta-feira, que determinamos seja um culto de doutrina, que é doutrina, ensinamento. Então nós precisamos de ouvir a palavra na nossa vida, naquele dia, naquela hora, para a correção, para uma força, para nós nos corrigir, saber como que Deus está se agradando ou não se agradando. Então a palavra de Deus, ela vem porque o Senhor Jesus é o pastor. Ele é o pastor de toda ovelha. Se ele é o pastor de toda ovelha, ele quer as suas ovelhas limpas, as suas ovelhas que, aleluia, ele comprou, não foi com prata e nem foi com ouro, mas com seu sangue. Então ele quer que nós entenda a sua palavra e como é que nós temos de andar na santidade, porque a Bíblia diz que sem a santidade dos tais não entrará no reino de Deus. Então aqui 1 Pedro capítulo 1 e no versículo 13 nós podemos ver o que Pedro colocou ali, essa exortação saindo do seu coração, no tema da santidade. Então, amados irmãos, Deus, ele cobra santidade, pois quem não gostar da santidade não gosta de Jesus. É aí que está a diferença dos verdadeiros cristãos, porque os verdadeiros cristãos amam essas exortações, porque eles querem morar com certeza com Cristo,
Aleluia. Como eu falei ali na quinta-feira, no Apocalipse 20, sobre o milênio. E para estar lá naquele milênio, para estar lá no reinado do Cristo, vamos ouvir essa exortação, mas dependendo de quem você é, de onde você está, de onde você se congrega. Eu aqui prego na direção de Deus para todos aquelas pessoas que queiram se fortalecer no Senhor. Eu falo aqui na palavra de Deus, como Deus coloca no meu coração. Sei que é difícil, porque no nosso tempo de hoje, numa frieza dessa, exigir a santidade, muitas vezes a gente se sente só, porque não é todo mundo que quer estar na igreja e que queira sempre ser exortado a andar direito, a andar dentro da vontade do Senhor. E quando Deus fala, é porque Deus te ama. Quando Deus manda, no caso aqui o apóstolo Pedro, a trazer uma palavra sobre a santidade, é porque Deus quer você na santidade. E a salvação, ela sempre requer santidade. Eu aqui prego não é para agradar a carne, mas é para alegrar o espírito, porque no meu coração eu tenho prazer de falar da salvação, dependendo de quem seja o ser humano, que ele seja pobre, que seja rico, que seja preto, que seja branco, que seja autoridade ou não autoridade, que seja ministro ou presidente, seja ele da República, seja ministro do Supremo, seja vereador, seja ele quem seja, mas eu considero como ser humano que precisa da palavra de exortação, porque Deus ama cada um deles. E a palavra de Deus não é para nós se exaltar, nem é para nós colocar ela diante do ser humano, cobrando ou falando sobre algo terreno. Não, a palavra de Deus, ela vem do coração de Deus. Deus escolhe os seus para usar, e Ele escolhe a quem Ele quer. Não é nós que vamos dizer, Senhor, eu estou aqui, eu vou. Não, Ele é quem diz, eu te escolhi e tu vai. Ah, não vou não, tu vai. Não adianta pular, escramuçar. É a voz do Senhor. E quando Deus fala, toda a terra tem. Então, irmão, eu não posso deixar de fazer esse trabalho, nem que não tenha pessoas aqui, que tenha os irmãos assistindo, mas é Deus que colocou. Deus tem um propósito. Muitas vezes tem pessoas que só quer pregar quando tem diante dele presente muita gente, muitas pessoas. Parece que o valor está nas pessoas, não é na palavra. O valor está na palavra. Se tiver um, Deus ama um e Ele vai com uma palavra tremenda para aquela alma, porque o Senhor não tem acepção. O Senhor não quer saber de quantidade, o Senhor quer salvar. Tanto faz um, como dois, como três, como 1000. Nós vemos a passagem das 100 ovelhas, que Ele deixou as 99 e foi em busca de uma. Encontrou ela nos montes, no frio, no gelo, mas Ele estava preocupado, não era com as 99, Ele estava preocupado com uma que estava distante do seu reparo, do seu rebanho. Então, muitas pessoas não entendem que a palavra de Deus, ela se direciona a uma só pessoa, como 1000, como 10.000, como a humanidade toda.
Mas quando Deus quer, Ele manda nós andar 2 milhas, 3 milhas. Isso não importa. É Ele que é o autor e consumador da nossa fé. E muitas vezes na nossa vida nós fazemos mais é pedir, mas ficamos distantes da palavra obediência. É melhor obedecer, porque quando você precisar, a obediência é um cheque para te dar a resposta da tua oração. Então, vezes os irmãos dizem: irmão, você trabalha ali nesse evangelho aí, fica na igreja muitas vezes só. Eu digo: eu não fico só. Seus olhos que veem só, mas eu não estou aqui só. Deus sempre está com os seus servos. Pode ser um, pode ser 2, mas colocando em pauta o seu nome, Ele está presente. E Deus habita não é na parede, Ele habita no nosso coração. E eu sinto esse calor de evangelizar, de falar, de ter, porque Deus tem um propósito. Então eu estou aqui não para agradar o homem, ou seja, o ser humano. Estou aqui para agradar o meu Deus, como você também busca agradar ao nosso Deus, que deu a vida para hoje nós estar aqui dando testemunho, falando do seu amor. Vamos ficar alegre só quando tiver igreja cheia. Vamos ficar alegre quando o Espírito Santo está testificando que nós somos salvos. E vemos que os apóstolos, eles não tinham essa forma de alegria, de legaria, de coisa. Está chamando muita gente para assistir o que eles falavam. Não, Deus usava exortando, porque onde tem 2, onde tem 3, em pauta ali o nome de Jesus, Deus se faz presente, porque o Senhor Ele vai juntando, e a igreja ela só vai estar em número lá diante dele, todos salvos, todos em Cristo. Mas enquanto nós estamos na terra, muitas vezes estamos decepcionados, como também o Senhor Jesus passou ali momento e viu os seus discípulos se afastando, correndo, fugindo, negando, mas ele foi fiel até o fim, porque o que ele tinha que fazer era independente de qualquer ser humano. Se o homem estivesse com ele, maravilha; se o homem estivesse também, maravilha. Então a salvação é assim: quem está conosco é aquele que nos comprou, é Cristo. Esse nunca vai faltar no nosso coração. Mas o ser humano sempre falta, sempre decepciona, sempre ele é levado, Deus guarda, sempre nós estamos em quantidade, fazendo aquela festa, depois no outro dia já tem eles faltando, porque Deus guardou. E é assim. O sinal do salvo é quando ele quer salvar outro, e ninguém salva a outra pessoa levando a palavra se Cristo não estiver dentro dele, porque o Salvador de todo ser humano é Cristo. E para nós, sem interesse de ganhar algo aqui, de ganhar aplauso, de ganhar elogio, só se nós tiver com o Espírito Santo na nossa vida, porque baseando aqui nos apóstolos, eles não ganhavam elogio, mas pelo que eles faziam, eram muito apredeixados, rejeitados, eles eram chamados de falsos, eram pessoas que apanhavam. A gente via a nação na época indo em busca dos apóstolos, porque lá estava o milagre, lá estava a cura, estava a libertação. Mas por causa desse glorioso movimento, ele sofria. E Jesus, ele
Ele foi exemplo dentro de todos os propósitos para o ser humano. Sofreu. Ele deu exemplo ali, que foi o que mais sofreu. Pedro deu exemplo de honra ao Senhor Jesus. Não quero morrer como meu mestre. Eu quero morrer diferente, cabeça para baixo. Aí nós vemos Tiago degolado. Nós vemos Pedro trazendo a exortação sobre a santidade, porque quanto mais nós vivemos a santidade, mais nós suportamos o levante do diabo, as trevas. Mas se nós não estivermos na santidade, nós não suportaremos, porque as trevas é uma força negativa muito grande também. Mas vamos ver o que Pedro ele falou para nós. Nossos irmãos já partiram. Esses que estavam na época partiram, e nós estamos assistindo nesse século 21, depois de 2000 anos, Deus usando a exortação para nós também entrar na santidade, porque se nós receber com alegria no nosso coração essa exortação, bem-aventurado é aquele que lê, é aquele que ouve, é aquele que aguarda, aleluia, guardando a palavra, praticando. Bem-aventurado significa bênçãos de Deus na sua vida. Então Pedro, ele usa a palavra, formando o versículo 13 assim. 1 Pedro, capítulo 1 e verso 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que, aleluia, se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então ele manda nós cingir com entendimento, manda nós viver na graça. Nós temos de estar com nossos lombos cingidos pela fé, porque foi revelado, ele ofereceu essas dádivas em quem? Em Cristo Jesus. Então vamos ser pacientes, vamos obedecer o que Ele pede para nós fazer. Santidade, cingir os lombos, que é difícil, mas tudo é possível para aquele que quer ser um vencedor em Cristo Jesus. Essa revelação que Pedro está revelando, nós adquirimos ela em Jesus. Se Ele está na nossa vida pela fé, você pode estar onde estiver, morar onde morar. O teu pastor é Cristo, é Ele que te guarda, é Ele que te livra. Ele vai cercar você ali com a graça. Nenhuma treva vai tocar em você, porque você não é qualquer pessoa. Você é comprado pelo poder glorioso do sangue de Cristo, e os demônios vão te respeitar. Nem que eles não gostem de você, mas eles vão te respeitar, porque a última palavra é a de Cristo, e ela se encontra em você pela obediência, pela santidade. Aí você fica como uma lâmpada acesa. Aonde tiver treva, elas vão se dissipando, vão saindo. Então ele ofereceu esta revelação. Paulo, Pedro, Tiago, todos eles, quando eles passam para nós as maravilhas dos dons, ele sempre cita
que a essência e o ser das atenções é Cristo. Então não adianta nós perder tempo sendo religioso, e quando oramos a nossa oração não tem efeito, como pedimos nós não recebemos, porque quando nós estamos na santidade nós sabemos pedir algo santo. Quando nós estamos na carnalidade, o nosso pedido é considerado como carnal, vontade humana. Então há essa diferença. Por que os apóstolos oravam e Deus respondia? Por que eles colocavam suas mãos e o milagre acontecia? Porque Jesus capacitou todos eles, e eles andaram na cadeira também da obediência. Enfrentaram grandes religiosos, como na época deles tinham os sacerdotes, os romanos, os impérios, os reis, mas eles não negaram a Cristo. Eles não afrontaram carnalmente as autoridades, mas eles falaram a verdade, e a palavra da verdade ela afronta aqueles que estão na carne. Eles não aceitam. Por isso que é tão forte esse versículo que está escrito em João 8:32: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. O 14 diz: como filhos, olha, como filhos obedientes, não se conformeis com as concupiscências. O que ele está dizendo aqui, Pedro? Nós, como filho de Deus, como servo de Deus, nós não podemos ficar ali tranquilo com as concupiscências destes prazeres da carne. Nós não podemos aceitar o pecado, aceitar aquela forma que antes de nós aceitar a Cristo a gente fazia. Não devemos se conformar. E a gente sabe que tem muito cristão hoje que se conforma aí com o pecado. Ele vive na igreja, vai, adora, volta, peca, mas ele não aceita uma exortação porque ele tem prazer naquele pecado. Ele tem prazer de fazer aquilo que a alma dele gosta. Ainda que Deus não gosta, mas ele vai pela adrenalina do prazer. E por causa da adrenalina do prazer, o pecado leva à morte e leva o homem à condenação. Mas se nós somos filhos de Deus, obedientes, nós não vamos se conformar. Por isso que hoje a gente recebe xingada de outras pessoas. Fulano é A, fulano é B, fulano é C. Ele considera a gente o alfabeto todinho, porque a gente não aceita fazer o que ele manda, não aceita fazer o que ele quer, o que está fora da Bíblia. Ele acha ruim, ele começa a querer colocar tristeza no seu coração, dizendo que você não é crente, porque para ser crente tem de fazer essa forma de aceitar o irmão, passar a mão. Não, irmão, nós deveríamos amar o irmão uns aos outros, mas é na santidade. A gente deve ser fiel a Cristo, não é fiel à carne. Agora, quem quiser viver na iniquidade, viva. Não é obrigado a ele sair, não. Também não é obrigado a entrar no céu. Também não é obrigado a Jesus curar. Não é obrigado alguém se salvar, levar da força, porque a palavra ela é pré. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça, porque o Espírito diz à igreja. Mas como filho, eu vou aceitar um irmão na iniquidade, a querer que eu fique bajulando ele, dizendo: está certo, irmão. Senão
Você vai se desviar se eu disser que você está errado. Eu digo que ele está errado. Se quiser ficar, fica. Se quiser se desviar, se. Mas ele vai se desviar sabendo que Deus não aceitou ele viver uma vida carnal. Tem que estar na santidade. Porque assim eu vou me livrando do sangue dele, do sangue dela. Porque eu digo que você está errado. Deus está dizendo que você está errado. Que nem o próprio exortação dos apóstolos. Se ele me conhecesse, ele ia dizer que eu no pecado estou certo. Não, está errado. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser filho, está no pecado. Nós não podemos aceitar, nem ficar conformado, porque sabemos que aquela pessoa vai para a vida de perdição. Eu falei isso no milênio. Versículo 20 de Apocalipse. Como filhos obedientes, não se conformamos com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. O que é isso? Antes havia em nossa ignorância. Era antes de nós virmos a Cristo. Que nós vivíamos ignorantemente, sem saber, sem entender, fazendo tudo que era errado estava bom. Mas hoje eu não me conformo mais com essas formas de pecado. Até porque, a partir que nós aceitamos a Cristo, nós somos criados pelo Espírito Santo. A gente é um direito que nós temos de repugnar, de rejeitar, de odiar o pecado, que é das trevas. Ninguém pode, porque as pessoas hoje se ofendem quando a gente não gosta do que ele faz, pois que se ofenda, porque ele também está se ofendendo do que eu faço, que é adorar, que é buscar, que é andar na santidade. Ele está ali também ficando bravo. E porque ele fica bravo porque eu estou buscando a santidade, eu vou ficar alegre porque ele está buscando a concupiscência. Então certo é eu ficar na verdade. Se ele quiser passar para o meu lado, do outro lado, passa. Se não quiser, ele vai andar no mar de água da iniquidade, como muitos eu conheço. Mas a vida dessas pessoas, passo a passo, a gente vê o sofrimento, a gente vê as pessoas quebrando a cara, a gente vê as pessoas que não têm firmeza e segurança, não aguenta uma topada, ele já nega Cristo, ele não consegue passar pelos montes que é colocado diante dele, porque ele não tem compromisso com a verdade. Como o salmista diz no Salmo 121, olhe para os montes. Que monte é esse? É exatamente a dificuldade, gente, que é colocado diante de nós, as barreiras, as coisas que o diabo se levanta. Mas o salmista disse, olhe para o céu, que é de lá que vem o meu socorro. Nós temos de entender que o mundo sempre é contra os que pregam a verdade, os que vivem a verdade. Jesus, ele falou que o nosso inimigo seria os da nossa própria casa. São aquelas pessoas que não têm compromisso, porque não conhece, está na ignorância. Mas você já conhece Jesus. Aí você tem a paciência com ele. Fale na hora certa, quando ele tiver ouvido, para ouvir. Porque muitas vezes quem está ali preso no pecado só vai ouvir quando está no leito, quando está deitado no chão, quando está nas últimas consequências. É que ele vai pedir arrego. E você está lá para dar o suporte. Porque nós estávamos lá na sarjeta pedindo arrego, Jesus chegou e deu a nós suporte.
Porque a palavra de Deus diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou. Quem foi que lhe chamou? Aqui está uma palavra, qual Pedro está dizendo que como é santo aquele que nos chamou. Até ele coloca aqui na sua palavra, mas como é santo aquele que vos chamou. Aí ele vai dizer na parte B: sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver, irmão. Como é que as pessoas hoje diz que tem a palavra de Deus e vive pecando na iniquidade por prazer? Porque nós erramos, porque nem o varão é perfeito no falar. Mas quando nós entendemos que erramos, o Espírito Santo vai falar no nosso coração, a gente vai ficar angustiado, a gente vai ficar ali sabendo que errou, porque o Espírito Santo ele fica dentro de você cobrando. Imediatamente você chora, imediatamente você busca, pede perdão, porque nós não somos perfeitos. Nós estamos num corpo que qualquer momento podemos errar, pecar, mas nós vamos usar de sair para pecar, porque quem nos chamou é santo, e quem nos chamou se responsabiliza pela minha vida, pela sua vida, e o diabo ele não vai tocar em você se Jesus está na sua vida. Se a pessoa está errada, está caindo, está fazendo errado, porque Cristo não está dentro da vida dele. Porque não há demônio, não há espírito, não há vontade que possa vencer Cristo. Jesus disse: eu venci, e vós vencerá também. Então a palavra de exortação é para nós entender que nós temos essa força. Não é o homem que vai dar, é o Espírito Santo. E só quem é filho, quem tem sinceridade, porque exortação é para a igreja. Quem é a igreja? Aqueles que exatamente foram comprados pelo sangue de Cristo. Exortação não é para denominação, é para cristão, verdadeiramente que vai viver o arrebatamento com Cristo. Então nós podemos aqui entender a palavra, que nós não deveremos, como filho, desobedecer, como filho, aceitar a iniquidade, o pecado para agradar, seja A, seja B, porque nós somos provados. O cristão ele tem sabedoria, mesmo que ele seja provado quando a família, ele vai respeitar a família, pedir a Deus por ela, mas ele vai ver quem está falando na boca dele, na boca dela, e ele vai exatamente rejeitar. E aquela pessoa pode até se zangar, que se zangue, mas você vai lá na frente ter suporte para ajudar ele, ajudar ela. Porque quando está fraco, que cai, o que está forte em pé, sustenta. Aí Pedro diz assim para a igreja, lá do seu tempo e para o tempo de hoje: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. As pessoas, quando a gente fala isso aí para a igreja recebe um impacto, porque a carne inteira ela está prazerosa com o mundo. Aí essa palavra
inspirada, ela dá um impacto na vida do ser humano, porque todo ser humano erra, mas aquele que tem prazer na salvação, ele se alegra. Obrigado, Senhor, porque Tu me ama, está me exortando, porque Tu quer me ver bem, quer me ver feliz, quer me ver abençoado. Obrigado. Mas aquele que tem rebeldia no coração, isso é palavra, eu não quero ouvir. Pastor, tem que falar de milagre, tem que falar. Sim, irmão, o milagre aconteceu no tempo de Jesus com aqueles que eram os apóstolos e para aqueles que queriam mudança. Porque milagre, ela acompanha a palavra. E ela só vai agir quando a palavra estiver na pessoa, tiver ouvido a palavra, recebido a palavra, o milagre vai acontecer. Porque milagre ninguém cobra em igreja nenhuma. Nenhuma igreja se cobra milagre. Porque a palavra de Deus não pode se vender. A palavra de Deus é de graça. Nós recebemos de graça nós temos de passar para as pessoas receberem e o milagre vir acontecer, que é a transformação, a criatividade do Espírito Santo na nossa vida, a transformação de Deus na nossa vida, a libertação de Deus na nossa vida. Para nós entender quem faz essa transformação, nós precisamos exatamente entender que aquele que nos chamou é santo e que Ele cobra santidade na nossa vida. E nós sabemos que a santidade é a verdade que faz essa alegria no coração. Por isso que muitas pessoas oram, não é atendido, não tem força para orar, não pede, ele pede, mas pede errado, pede com prazer de satisfazer a sua vontade, o seu ego, e Deus não responde, porque o homem pede na carne, pede errado. O versículo 16 diz: porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então Ele cobra santidade, irmão. Santidade não se vende, santidade não se compra, santidade se recebe pela obediência à voz de Deus, a obediência que Jesus falou. Por isso que é difícil os cristãos, a humanidade de hoje, perseverar nas igrejas. Porque aquele que recebe o milagre da transformação, ele segue a Cristo. Mas aquele que recebe o milagre só do corpo, ele vai embora. Você vê que Jesus curou 10, só um voltou. Porque aquele que voltou, ele voltou com a alma curada. E aqueles que foram embora com a alma que não estava curada, só o corpo físico. Nós temos que entender qual é o milagre. O milagre é o que faz a alma se converter, não é o corpo ser sarado. Porque aquele que morrer com o corpo ainda desfazendo na doença, mas a alma, o espírito curado, ele se salva. E hoje a gente vê milhares e milhares de pessoas numa igreja que o pastor está ali com a varinha de condom só formando milagre, mas aquelas almas recebem um milagre, mas não recebem a salvação. Porque milagre, como eles pedem, é um remédio, e a salvação é cura do espírito da alma, que transforma o homem perdido num homem salvo. Chama-se de criatividade do Espírito Santo no velho homem para uma nova criatura. Então ele disse: seja santo. Aí vai dizer hoje, pregando na igreja, irmão, antes da santidade, seja santo. Você recebe ali uma palavra muito forte: eu sou carne, eu sou homem, eu sou... É muita defesa para que a santidade não entre no coração. As pessoas usam o escudo da defesa, porque Deus está chamando, Deus está dando oportunidade. Quem sabe se essa pessoa amanhã ele não paste,
mas ele parte dentro da santidade. Porque cada momento que chega a palavra na nossa vida, é a voz de Deus chegando a um ser que está perto de partir, um ser que está perto de sair. É o momento dele receber o benefício da salvação que Cristo está dando, porque nós não sabemos a hora de partir. Eu estou aqui pregando, mas aqui eu digo a hora, mas amanhã eu não digo mais, porque amanhã não pertence a mim. Você está me ouvindo, mas amanhã não pertence a você. Mas Deus sim, Ele quer que nós tenha uma participação da vida eterna. E a pregação da palavra não é hoje para fazer ajuntamento de pessoas. A pregação da palavra é para salvar o homem perdido. A pregação da palavra é a oportunidade que qualquer ser humano está recebendo. E nós não estamos para pregar para agradar, nós estamos para pregar e salvar. Porque bem-aventurado é aquele que sai dessa terra com a salvação garantida. E muitos hoje na igreja, eles não estão nem aí para a salvação, estão aí para cargo, para elogio, para batimento de palma de um para o outro. Faz uma festa na igreja, no dia está chorando, angustiado, sem saber se importar, porque o Espírito Santo não está dentro da vida dele, porque foi para a igreja e mentiu. Ele foi para a igreja disfarçado. E aonde a palavra diz, seja santo, como santo é aquele que te chamou. Esse é o momento, irmão, que nós temos na terra. Porque quando nós morrer, nós não vamos ter mais encontro com a palavra, nós não vamos ter encontro com pregação, nós não vamos ter oportunidade para nós dizer que queremos se salvar. A oportunidade é quando nós estamos respirando, o ar saindo do nosso nariz, quando nós temos um paladar, quando nós temos uma voz. Porque toda a carne perece, todo ser humano vai partir. Deus vai cobrar de cada um daqueles que fizeram algo na carne, no meio do corpo. Esse é o momento, porque a palavra de Deus diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. O que quer dizer isso? Quando é que você pode achar? É agora, é no tempo presente, é quando tu está acordado, porque nós quando estamos dormindo não podemos buscar. É treva, é noite, é escuridão. Mas quando estamos acordados é dia. E quando Cristo está diante de nós é o dia da nossa decisão. E a confusão hoje de igreja, de ministério, seja uma forma que as pessoas não querem saber da palavra de Deus, porque A e B e C está ali. Irmão, tira essas placas, você não é carro não. Tira essas placas e receba Cristo, porque Ele é a salvação. Sempre teve essa divergência, mas Ele cobra santidade. Está escrito: seja santos, porque eu sou santo. Versículo 17: se invocais, que é invocar? Se orar, se buscar a Deus, considerando Ele como Pai, como diz o versículo, aquele que sem acepção de pessoa. Aqui, irmão, nesse versículo está mostrando que Deus está te dando uma oportunidade para valorizar a sua oração, valorizar o seu pedido. Se você orar consciente, pedir como Pai, receber como Pai, tu vai receber a tua resposta. Porque diz: se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa
peregrinação. Que tempo é esse de peregrinação? É o tempo que tu vive na terra. Porque aqui você não vai ficar para sempre, não. Você está peregrinando. Você nasceu, vai, e de repente chega o tempo e você morre. Quem morre com 50 anos, ele teve 50 anos de peregrinação na terra. Quem morre com 100, ele passou um século peregrinando, andando, caminhando. É o tempo que nós temos, é o tempo que nós estamos aqui na terra. E as pessoas não entendem isso. Ah, eu vou viver mais, vou ser mais velho, eu aceito. Não, irmão. Temos que aceitar quando nós entendemos a palavra, quando nós compreendemos. Porque hoje as crianças, elas já nascem sabendo o que é a internet, sabendo o que é o celular. Elas já têm uma mente para receber iniquidade, porque os pais estão ali, o mundo está ali, a concupiscência está ali. A gente olha para uma criança, vê ela fazendo uma dança de concupiscência, de oferenda ao diabo, e olha para uma pessoa adulta, não sabe nem andar no espírito. Aí diz: se eu morrer, sou salvo. A salvação é dada para todo ser humano, sem acepção. Mas nem todo ser humano quer. A vaidade é tão grande no coração da humanidade que a humildade não tem lugar. Agora a arrogância é presidente do coração do homem, manda em tudo. Jesus deu exemplo de humildade lá em João capítulo 13, quando ele foi ali perto da última ceia, lavou os pés dos apóstolos, lavou os pés da igreja. E ele disse: olha, como eu estou dando exemplo, você faça isso aí. Ele estava pedindo ali humildade, simplicidade do coração. As pessoas entendessem o que ele estava fazendo, nós tínhamos de fazer, nós temos igualdade. Se ele é santo, nós temos que ter santidade. Ninguém vai entrar no céu sem essa santidade. Pode ter 1000 Bíblias com você, pode ter lido a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Porque muitas vezes a gente vai falar das pessoas, da palavra, exortando que ela está errada, ela diz: eu já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas ainda a arrogância está no coração, ainda não nasceu do Espírito, ainda não entende o que é salvação, só entende o que é ler a Bíblia, mas não entende o que é obedecer. É diferente. Ler para quem sabe ler, obedecer para quem tem humildade. Porque obedece quem lê, obedece quem não sabe ler. Pessoas que se escondem atrás da Bíblia, quando a gente vai ajudar com a palavra, porque quando eu vou levar uma palavra para a pessoa, para tirar aquela pessoa do erro, estou ajudando. Mas a pessoa é tão arrogante que não aceita, porque está com o espírito no coração de corrupção, mudando. Porque Tiago, aqui bem pertinho aqui, Tiago 4 e 4, Tiago diz que quem exatamente, deixa eu ler tão perto aqui, em Tiago capítulo 4, deixa eu ver aqui: adúltero e adúltera, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Está vendo? Bem aqui Tiago dizendo: quem é Tiago?
é o pastor de Jerusalém, discípulo de Jesus, apóstolo. E você acha que Tiago ia dar uma palavra dessa na igreja, chamando de adúltero, coração adúltero, mulheres e homens adúlteros? Vocês fazem amizade com as trevas, com o mundo. Vocês estão se afastando de Deus, porque todo aquele que tem essa comunhão com as trevas, ele se torna inimigo de Deus, porque Deus é santo. Aí as pessoas não entendem. Muitas vezes diz que o pastor da igreja é santarrão, está ali falando coisa com coisa, vai embora, entra na outra igreja. O irmão pergunta: por que você saiu da igreja? Porque o pastor doutrinou uma palavra de exortação e eu não gostei. Quero aqui você é o cara. Muitas vezes o pastor até sustenta por causa do dízimo. E Jesus disse que o amor ao dinheiro muitos perecerão. Nós não podemos confundir. Jesus comprou a nossa alma, não foi com dinheiro, não. Foi com seu sangue. Dinheiro é coisa corrupta. Eu prego assim, irmão, e não é com raiva, não. É com aquela unção da palavra. Porque o que a gente mais vê hoje é pessoas se distanciando da verdade. Mais tristeza não é nem quem está lá fora, é os irmãos que estão vendo a palavra, estão ali pregando igual aqueles quando Jesus pregou, foram embora. É triste quem vê uma pessoa com o coração corrupto, está corrompido, está adulterado. Ninguém vê mais alegria dentro da igreja, as pessoas glorificando a Deus com a palavra. É tristeza. E Jesus passou por muita tristeza, até diante dos sacerdotes. O sacerdote disse: tu expulsa o demônio e cumprido Deus é burro. Aquilo ali entristeceu, porque veio da boca do sacerdote. Muitas vezes palavra que vem da boca do irmão, de uma pessoa que é da denominação, mas ele separa, despedaça Cristo. Cristo é um pedaço da igreja, Cristo é um pedaço de outra, Cristo mas aquela que ele é o cabeça. Então nós deveremos crucificar o nosso Cristo novamente, com acepção, separação, destruição. Qualquer pessoa de qualquer denominação que tiver com sinceridade, que tiver nascido com o Espírito, pela palavra, pelo batismo, sinceridade, na obediência, ele vai subir. Pode subir até aquele último que fica na última cadeira, e pode ficar aquele que fica lá no altar. Vai depender do coração, da aceitação, da verdade. Que vai subir não é por posição, não é por ser bonito, não é por cantar, não é por pregar. Vai subir aquele que é limpo de mão e puro de coração, que é os que se arrependem verdadeiramente e passam mãos aos outros. A palavra de Deus, muitas vezes ela é dura, chicote, quando as pessoas chamam, mas não, a palavra de Deus exorta o homem da santidade. Nós vemos que ele é santo, ele chamou e nos revelou. Ele não tem acepção de pessoa. Quando eu prego a palavra dessa, irmão, eu estou aí para alcançar a todos, amigos, amigas, irmãos de qualquer denominação. Porque quando aqui ele mostra que Deus não tem acepção, Jesus não tem acepção,
esse pecado, ele é anulado, porque acepção é pecado. Em Cristo não tem esse pecado, em Deus não tem esse pecado de acepção, porque Deus não vai escolher uma pessoa e condenar outra. Se o irmão não gosta um do outro, o problema é deles. Mas Deus tanto gosta de um como gosta do outro. Ama um como ama o outro. É isso que nós temos de pegar a nossa igualdade. Amar. Porque nós levantamos ódio contra Deus. Quando estava no pecado, caído, fazendo o que o nosso corpo queria, o que a carne queria, com concupiscência. Mas Deus não nos odiou, não. Ele veio até a nós e disse: eu perdoo o pecado de vocês. Então, perdoar só quem tem Cristo. Perdoar só quem tem o Espírito Santo. Tem muito irmão que não perdoa. Prefere ir para o inferno, mas não libera o perdão. O irmão fala isso, eu falo, irmão. Sabe por quê? Porque eu sou rodeado de pessoas assim. Pessoas que não querem diálogo. Aquilo que Pedro mesmo disse. Se nós não estamos em pauta, quando o irmão peca contra o outro, e conversar, dialogar, e entrar em concordância, e o que é ligado na terra, é ligado no céu. Se é desligado, pessoas que não querem perdoar, só porque ele não gostou do irmão, você não é obrigado a estar apaixonado pelo irmão, não, por ninguém, não. Você é obrigado a andar na santidade. Tem pessoa que a gente tem respeito, mas ninguém tem condição de estar ali com aquela pessoa. Isso não é pecado, não. Talvez seja ele que esteja pecando porque ele está transmitindo uma angústia do que tem dentro dele. Porque Cristo tinha dentro dele o amor, a humildade. E as pessoas ainda odiavam, porque o ódio é do diabo. Por isso que as pessoas que tinham o diabo no coração odiavam Jesus. Mas Jesus não odiava nenhum. Ele disse: olha, perdoe até o seu inimigo. E ele chegou bem pertinho de Judas e disse: amigo, por que tu vieste? Porque o Filho do Homem, ele anda acerca do que está escrito. Se é para ser traído por beijo, veja logo. Então nós não podemos hoje ter um evangelho com decepção. A gente fica decepcionado mesmo. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não tem acepção de pessoa. Mesmo aqueles que nos decepcionam, o Senhor ama. Mas tem pessoas que não dá para a gente estar ali andando mesmo com ele. O coração está pesado, sabendo que não foi com coisa corrupta. Olha aqui, irmão, olha aqui o que o versículo 18 diz: sabendo que não foi com coisas corruptas, como prata, ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, que era o nosso ensinamento anterior. A gente ia fazer tudo aquilo que o pai da gente mandava, para rezar, vá para a igreja, vá para a festa, vá uma tradição naquele dia, faça isso, carrega uma cruz, carrega uma imagem, vá para lá, vá para o jogo, ele ensinou tanto isso, isso é tradição. Mas depois que nós aceitamos Cristo, devemos abandonar essas concupiscências que foi ensinado, porque a partir de agora nós vamos ter ensinamento do Espírito Santo. É Ele que vai nos conduzir pela verdade, pelo temor. É uma criatividade que Ele vai fazer para nós respeitar a Deus, obedecer a Deus, porque Ele vai apagar esses pecados que nós aprendemos.
lá para trás na ignorância. Por quê? Porque não é com ouro, não é com prata que Ele está fazendo isso na sua vida, não. É pelo precioso sangue, é pelo sacrifício. E quando nós entramos no sacrifício, aceitamos o sacrifício de Jesus, passamos a ter uma criatividade do Espírito Santo e passamos a respeitar, andar na verdade e querer a santidade. Agora, se você anda na santidade, alguém não gosta de você, não tem problema. Você está tendo lucro, porque você está entrando no reino de Deus. Vai ser arrebatado com certeza. Vai viver no milênio reinando com Jesus. Com o corpo glorificado. Mas você foi comprado com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, sem mácula. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse João quando viu Jesus se aproximando do Rio Jordão, quando ele estava no batismo. Ele olhou, levantou a cabeça, lá vem Jesus. Aí ele, cheio do Espírito Santo, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse eu não sou digno de pegar nas correias das suas alparcas, chinelo. Eu não sou digno. Está vendo? Quando Jesus chegou para se batizar, João disse: Senhor, eu que tenho que ser batizado por ti. Mas a humildade disse: João, faz, porque assim tem que ser feito. Porque o batismo é um símbolo da morte. Ele não tinha pecado, mas ele ia morrer. E o batismo é um símbolo, sepultamento, onde o homem mundano, ele desce nas águas, afoga o pecado, afoga o velho homem, e ele sobe simbolicamente uma nova criatura. Dois símbolos. Jesus escolheu para representar ali o seu corpo e o seu sangue. Foi o pão e foi o suco da uva. E junto com o batismo nas águas. Então nós temos de entender que a cobrança da santidade quem faz não é o pastor, é Deus, é o próprio Espírito Santo. Se o pastor não der a palavra, ele vai perder também exatamente porque a palavra serve para ele. Ele tem de pregar e tem de viver. Aquele que não vive, não dê a palavra. Ele tem de receber a palavra, não dá. Ele só pode dar depois que ele vive. Como é que ele vai falar para uma pessoa se converter se ele não é convertido? Se ele vai se salvar que ele não é salvo? Qual é o prazer? Porque o prazer do salvo é salvar outro. Então ele tem de viver. Porque o pastor, ele pastoreia as ovelhas. As ovelhas seguem o ensinamento do pastor. Se o pastor é falso, todas as ovelhas vão entrar na falsidade, vão se perder. Por isso que nós temos de observar a vivência do pregador, se ele está vivendo. É bíblico, irmão. Paulo fala, Paulo mostra. Nem todos homens busquem a querer o bispado, que é o pastorear, porque quem mais recebe, mais será cobrado. Isso quer dizer que o pastor recebe a palavra, ele tem de viver, porque ele vai ser cobrado. Interpretação, se todos interpretassem, não estava aí a fabricação de carteira pastoral. Todo irmão que chega na igreja tem uma carteira de pastor, só não tem de ovelha. Todo mundo se pastora a si próprio. Há um só pastor.
e há um só rebanho. Jesus é o pastor das ovelhas. Lá em João 11, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida. Ninguém dá a vida, só Jesus. Então ele é o pastor que pastora todas as nossas vidas. O sangue dele foi derramado, como está aqui, com precioso. Você pode até ler o versículo 39, o versículo 19 de 1 Pedro. Mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, tem outro tempo. Na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Antes da fundação, Deus, ele revelou o seu Filho, porque ele disse: da mulher nasce um, e esse pisará na cabeça da serpente. E a partir de aí o Evangelho mostra a revelação de Jesus, antes dele chegar, antes dele nascer. Jesus iniciou a pregação do Evangelho lá em Gênesis. Os apóstolos viveram com Jesus, mas os profetas foram revelados sobre a vida, sobre o sofrimento. Bem-aventurado é os olhos que vê o que os apóstolos estavam vendo. Bem-aventurado, porque muitos quiserem ver o que vocês veem e não viram, que era Jesus. Ele que lhe amou. Por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Nós só temos essa fé, a esperança, se nós estivermos vivendo Cristo. Aí nós vamos ter essa esperança, essa fé em Deus. O Evangelho é bem claro. Por quê? Porque ele ressuscitou dos mortos e deu essa glória, para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus. Está vendo? Purificando a vossa alma. Em que? Em que nós vamos purificar? Eu vou para o monte, vou purificar? Não, irmão. A palavra de Deus fala que a purificação da alma é na obediência. Quando você está na obediência, você está purificando a sua alma. Olha aqui o versículo 22. Purificando a vossa alma na obediência, na verdade, para o amor fraternal. Muitas vezes as pessoas não entendem, não interpretam. Aí vai para o monte, peca, volta, peca. Aí passei a noite no monte, ali falando com Deus. E a obediência está onde? Será que você no monte está sendo pessoa mesmo sincera? Mas primeiro vamos purificar o nosso espírito na obediência a Cristo. Aí depois nós vamos derrubar os montes que se levantam. Muitas vezes nós fazemos a coisa com o próprio interesse nosso. Eu vou jejuar para me receber. Eu vou jejuar para me receber o dom. O dom tu já recebeu sem te jejuar, irmão, que é o dom da vida. Antes de tu chegar, o dom da vida já estava na tua direção. Valoriza esse dom que é Jesus. Santificação é obedecendo a Deus. É melhor obedecer do que fazer sacrifício. É melhor ouvir a palavra do que pisar nela. Acolher, dar em prática. Purificando a vossa alma na obediência. Eu muitas vezes falei para os irmãos aqui. Sabe o que é, irmão? Purificação para você fazer. Seja obediente a Deus. Seja obediente à palavra. Não. Os irmãos não queriam isso. E hoje eu olho para a vida deles, está que nem casca de banana, rasgada para o lado, o outro está longe, está lá, escorregando na lama do charco piloto.
pessoas que iam para o monte, está aí hoje no meio das drogas, no meio da vida. Por quê? Porque não faltou a purificação na verdade, na palavra, na obediência. E aqui ele diz que não fingindo. Tem muita gente que fica fingindo. Por isso que eu não acredito. Eu digo logo para os irmãos: irmão, cristão, o caráter dele é mostrado. O tempo vai mostrando. Porque ele tem paciência, vai criando experiência, vai vencendo as lutas, vai vencendo as tentações. E ele é experiente, porque ele tem o Espírito Santo. E ele aprende com o Espírito Santo. Porque ele vai obedecendo, e ele obedecendo, ele vence. Quando ele falar com o Pai, que é a oração, súplica, que ele não tem excepção, ele dá. Pedir, dá e escusar. Porque amais ardentemente uns aos outros, como um coração puro. Como é que eu vou amar se meu coração não é puro? Se meu coração é fingido? Muitas vezes eu vou à igreja no domingo, mas outro dia eu estou impuro. Domingo vou ao monte, mas não pedi perdão, nem o irmão, nem a irmã, nem a igreja. Mas vou para o monte para mostrar que sou um crente que tem força nas pernas para subir o alto. Mas na hora que chegar a tentação, na hora que chegar o inimigo, acaba a força. Na hora de orar, por ele estar passando uma prova, acaba a força. Porque quem intercede por nós é o próprio Espírito Santo. Paulo disse que nós não sabemos orar, não sabemos pedir, mas o Espírito Santo, com gemido inexprimível, ele ora ao Pai. Então toda a nossa força é dele, vem por ele. Mas para isso precisamos estar em santidade, em obediência, não sendo religioso. 23, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, porque o homem, ele nasce, ele é gerado de uma semente corrupta, porque o homem é corrupto. Ele nasceu ser humano, no prazer do pai, da mãe, daquela festa da carne, do casamento. Ele nasceu, mas aqui ele está falando de uma semente incorruptível, que é a atividade do Espírito Santo. É os que nascem na fé, é os que nascem gerados pelo Espírito Santo. E quando nós somos gerados pelo Espírito Santo, nós somos gerados por uma semente corrupta, não, irmão. Ela é incorruptível. Mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne, agora para nós encerrar, não sei como os irmãos assistem, que os irmãos gostam da palavra, mas eu levo esse tempo todinho dentro da mensagem. Eu me alegro, você se alegra, porque não é muito de os irmãos ficar diante do celular assistindo, se você não tiver interesse na palavra. Mas aqui eu estou te dando a explicação e vou mostrar porque você está aí e gosta, porque tem sede da palavra, da verdade. Para nós, os dois versículos 24 e 25, veja porque Pedro nos compara o homem carnal, e veja o homem espiritual, como é que ele é. Ele vai dizer aqui no 24, porque toda carne é como a erva, ou seja, todo ser humano que vive uma vida carnal é como uma erva, que é erva, o mato morre no verão, morre com o sol,
mas nasce na chuva, floresce, dá fruto. Assim é o homem que está na presença de Deus. Ele vai ter fruto, ele vai viver. Mas se ele está na carne, ele vai morrer. Já é considerado como um morto ambulante. Porque toda a carne é como a erva. E toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a flor. Ou seja, esses atores, esses cantores, esses artistas, eles têm um momento de glória. Um momento de glória. A terra aplaude, a terra chora, a terra busca. Mas quando passa aquele tempo, é considerado que a glória dele é naquele auge. Mas ele vai secar, ele vai morrer, a glória dele vai se acabar também, vai murchar, porque tudo é passageiro, tudo passa, fica só a lembrança. Secou. Quantas ervas secas não tem aí? Quantas flores, quantas glórias não tem aí acabada? Por isso que nós somos avivados pela palavra. A palavra ela vive eternamente. Versículo 25: a palavra do Senhor permanece para sempre. E se você está nela, você vai permanecer para sempre, vai viver para sempre, vai estar com o corpo glorificado lá no Novo Testamento, como diz aqui em Apocalipse 20. Você já está lá no reinado com Cristo, com o corpo glorificado. Foi salvo. Se estava vivo, foi arrebatado. Mas no milênio você é um santo, salvo, está reinando com Cristo, está lá com o Senhor. Por quê? Porque a palavra te levou até lá. Porque a palavra não acaba, a palavra ela fica, a palavra é eterna. A palavra ela cria o homem hoje e leva para a eternidade. Por isso que nós devemos desprezar a palavra, deixar que ela crie dentro de nós um campo espiritual, um coração espiritual, para nos levar para a vida eterna. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Irmão, esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Esse versículo que eu trouxe aqui, dando para você aqui uma interpretação de uma exortação que o próprio Pedro recebeu para ele, para a igreja, e aqueles que botaram em prática estão garantidos a sua salvação. E aqui nós estamos recebendo ela, para que nós também coloquemos em prática, com sinceridade, e que nós possamos garantir a nossa salvação em Cristo Jesus. Receba a palavra, porque eu me esforço aqui para trazer uma palavra para vocês por meio da rede social, que presencial mesmo só tem de domingo pessoas, mas não é porque não tem as pessoas que eu não vou deixar de alimentar o meu espírito, a minha alma. Você que está aí, que quer essa palavra que também seja alimentada, e como diz aqui o próprio Pedro, servimos um Deus que não tem acepção. Quando recebemos Ele como Pai e oramos como filho obediente, receberemos dele a resposta, o galardão é para aqueles que creem em nome do Senhor Jesus. Pois esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Do jeito que está na Bíblia, eu passo para você. E você é uma pessoa abençoada. E o Senhor, Ele te abençoe eternamente a sua vida, sua casa. Que você tenha essa palavra de fé. Que você tenha esse momento recebido por Deus. Que você possa orar. Que você possa levar para outro, sendo usado pelo próprio Espírito Santo, que não tem acepção, que te usa, que entra o teu coração, que prepara o teu coração,
para você evangelizar a sua família, seus vizinhos, mostrar uma verdade aonde se congrega, falar quando tiver uma oportunidade e falar ela no momento guiado pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe todo o tempo da sua vida, multiplicando na sua vida a paz, a alegria, essa prosperidade de Deus, que é os dons nascidos pela palavra, gerado pelo Espírito Santo, para nós, todo momento da nossa vida, amar uns aos outros e ter paz e ter alegria. Em momento difícil, em momento de bondade, fazer que diz o apóstolo Paulo: sem viver no tempo de bonança e sem viver no tempo de escassez. Que assim seja eu, você e todos que acreditamos, que são consolados pelo Espírito Santo. Soberano Deus e eterno Pai, e esta palavra desta quinta-feira, que está na tua sagrada escrita, ela tenha essa repercussão dentro do nosso coração, liberando, tirando todo empecilho, toda barreira, tirando todo orgulho e criando um campo grandioso no nosso coração de humildade, simplicidade, de entendimento e de sabedoria. E com muita graça, com muita alegria, nos derramamos, Senhor, diante do Teu verdadeiro caminho do Evangelho da Paz, que é Jesus, Teu Filho amado. Que nos dê, Senhor, continuidade na nossa vida, sustentada no Evangelho. Evangelho esse que foi pregado por Cristo, e é esse que muda a nossa vida, que nos dá estrutura, que dá paz, que gera fé, em nome do Senhor Jesus. Que nesta noite, esta palavra crie em nosso coração como a chuva cria na terra os frutos, e esta palavra crie no nosso coração o fruto digno de aquilo, e que nós venhamos sempre adorar um só nome, que é Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Pai, obrigado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida todos os dias, com esse poder glorioso. Oro também pela igreja, todos os irmãos e irmãs, aqueles que estão e aqueles que não estão, as irmãs que estão em casa, que podem vir e os que não podem vir, sejam abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. E domingo, se Deus quiser, estou trazendo aqui uma palavra sobre a ceia, porque domingo eu estou ministrando aqui a ceia do Senhor, que é uma palavra memorial para os cristãos, a ser destinada aos cristãos, aqueles que creem, aqueles que aceitaram a Cristo, vão passar a entender a palavra do Senhor. E domingo, se Deus quiser e nos permitir, nós estaremos aqui. Se Ele permitir, estaremos aqui. Se não, estaremos com Ele na glória, em nome de Jesus. Noite abençoada. Amém.